Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja com todos vocês. Nós fizemos no vídeo passado uma pergunta muito séria. Você tem vícios? E aí nós falamos que todos os vícios são uma espécie de fuga. E hoje nós vamos comentar sobre isso. Mas antes, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, aperte o sininho e esteja junto conosco nesta obra de evangelização. Mas, diácono, que negócio é esse que todo vício é uma fuga? Tem gente que não concorda com isso. Vamos ver. Quando você vai procurar as causas dos vícios, alguns vão falar assim: a causa dos vícios estão nos traumas. Às vezes traumas de infância. Um psicólogo que eu li, ele fala assim: olha, às vezes um abuso sexual e etc. E aí ele vai desenvolvendo a tese dele de que os vícios são oriundos dos traumas que nós passamos. Então a gente acaba se viciando para como que completar, preencher aquilo que o trauma nos tirou. Seja um trauma físico, um trauma mental, um trauma sexual, o que for. Mas aí a gente fala o seguinte: se houve um trauma, você tenta superar esse trauma através de um vício. Isso também não é uma fuga? Se houve um trauma, você tem que fazer o quê? Manter-se no vício ou buscar superar esse trauma? Ah, mas existem os traumas que são inconscientes, quando você é muito pequeno e etc. Por isso que, quando a gente vai falar do tratamento de um vício, a gente tem que se interiorizar e tentar descobrir isso. Então aí surgem algumas perguntas. Por exemplo, o vício é uma escolha? Alguém escolhe ser viciado? Não. O ambiente que nós estamos, mas a nossa interioridade, a nossa personalidade, o nosso jeito, nos encaminha para o vício. Então ninguém escolhe: não, eu vou me viciar em cachaça, eu vou me viciar em droga. Tudo isso são consequências do ambiente que você está. São opções, às vezes inconscientes, amizades que te levam, te arrastam, mas que você não tem força justamente por causa de uma série de coisas anteriores. Então nós não negamos que os traumas são muito fortes. Nós não negamos que o ambiente é muito forte. Mas nós falamos e afirmamos que nós temos que ter força para superarmos os vícios. Como? Não fugindo dele. E aí a gente fala assim: se você tem um vício, é porque algo está errado. Ninguém se vicia, estou tão feliz que eu vou me viciar. Não, o vício normalmente, a gente está falando de remédio, a gente está falando de uma série de vícios que nós já falamos. Aqueles lícitos e os ilícitos. Ninguém se vicia em remédio porque quer. Se vicia porque não consegue superar uma situação e, não superando essa situação, começa a buscar subterfúgios, algo que preencha aquilo lá. Ou seja, ele foge da causa principal para poder continuar vivendo. E aí nós vamos refletir: existe ou não existe uma fuga? Então, no fundo, mesmo que a origem do vício seja um trauma, se você não cuida, você não trata, você não supera esse trauma e você se vicia, você está fugindo dele. Então, quantas pessoas que passaram por traumas e são viciadas? E quantas que passaram por traumas e não são viciadas? Então, por que alguns sim e outros não? Porque alguns resolveram encarar aquilo lá e falar: mesmo com essa dificuldade, mesmo com esse peso que eu carrego, trauma, eu não vou fazer isso. Aí é que está a diferença. Então, nós temos que entender que alguém que tem um vício, ele tem um ambiente ruim que o favorece a entrar e a permanecer no vício. Mas é possível superar isso? Claro.
Então, alguém que é viciado em álcool, o que ele tem que fazer? Ele tem que encarar isso daí. Poxa vida, eu sou viciado, eu preciso de ajuda. Eu tenho que superar. Eu tenho que conversar com pessoas sérias sobre isso. Eu tenho que buscar alguém que me dê luz, que me dê caminho. Isso é enfrentar o vício. Então você passa a não fugir. Ah, mas e se a gente se sente fraco? Bom, gente, aí é uma outra conversa. Se você se sente fraco, você tenta, e na hora que você vê... Um primo meu, ele foi viciado muitos anos em droga. E ele entrava numa casa de recuperação, se recuperava, saía, passava um período e pum, de novo. Até que um dia ele chegou e falou assim, olha, eu vou ficar permanentemente ajudando nas casas de recuperação. Porque lá eu vejo pessoas que eu tenho que ajudar. Ou seja, ele enfrentou o problema. Como? Com a saída que ele tinha. Olha, eu não aguento fazer isso, mas eu aguento fazer isso. Nós temos que encarar o vício e buscar a saída para ele. Como? Com conversa, com diálogo, às vezes com um bom tratamento, às vezes com atitudes que nos afastam de ambientes, de pessoas, de lugares. Então, se você tem um problema com álcool e você vai num bar, você é forte o suficiente para não beber nada, todo mundo bebendo? Né? Então nós temos que entender isso daí. E aí você está não mais fugindo. O que é fugir? Fugir é quando você não foge do vício, você foge daquilo que te leva a querer buscar o vício. Então, por exemplo, remédio. Alguém que não dorme, todo dia toma aquela quantidade de remédios para dormir. O que acontece? Enquanto ela não parar e não fizer uma autoanálise, não buscar caminhos, não buscar superar isso daí. Então você tem os problemas psicológicos, você tem as preocupações, então você tem que gradativamente começar a se desligar. Olha, é hora de dormir, você tem que falar com a criança interior. Nós já falamos sobre isso. Você tem que melhorar o seu ambiente de sono. Você tem que parar de comer pesado à noite, de beber antes de dormir, etc. Ou seja, 2 ou 3 horas antes de dormir você tem que dar uma zerada, é só água, uma fruta, algo muito leve, para que o teu organismo não fique... Você tem que encarar isso daí. Então você passa a não fugir e passa a encarar. O que é fugir? É cada vez mais se atolar nos remédios. Então eu estou tomando um remédio mais forte hoje, daqui 3 meses eu tomo outro mais forte, que já não faz mais efeito. Na hora que eu vejo, eu estou completamente viciado. Isso pode ser álcool, pode ser remédio, pode ser um monte de coisa. Então nós temos que aprender a encarar o problema para buscar a solução. É fácil? Não, gente, não é fácil. Mas nós somos capazes. Devemos buscar apoio, devemos nos conhecer melhor, devemos buscar a Deus, devemos rezar nesses momentos pedindo para que Deus nos oriente, nos mostre o caminho. Então a oração, quando bem feita, nos ajuda exatamente a isso. Não a ganhar dinheiro, ficar rico, mas a sermos mais fortes para superarmos os problemas. Então todo vício é uma fuga? Do meu ponto de vista, sim. Quando nos viciamos, buscamos fugir de algo que nos... pode ser algo muito grande ou algo que está muito preso dentro de nós, que nós precisamos buscar ajuda para superarmos. Então, se você tem algum tipo de vício, lícito ou ilícito, comece este processo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso no nosso próximo vídeo, encerrando essa parte do vício. Bacana, minha gente? Bacana, Diário? Sim. Porque às vezes precisamos refletir sobre certas coisas para encontrarmos caminho. E aqui nós estamos tentando mostrar caminhos para superarmos as dificuldades, as tempestades que nós temos na vida. Paz e bem a todos e a todas.